A paz do Senhor, meus amados irmãos, shalom a todos. Obrigada por mais essa oportunidade, por estar aqui. Obrigada, pastor Washington, a todos vocês, né? Por estar ensinando a palavra. Me chamo Adila Kelly, congrego na igreja do Jardim Alvorada, do pastor Washington, né? Pastor regente, pastor Washington. E do pastor Campassi, que é o pastor presidente. Meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos, vamos aqui fazer uma oração em agradecimento a Deus por este momento lindo, que é esse momento de estudo bíblico da nossa escola bíblica. Vamos agradecer, Pai. Obrigada por este momento lindo, Pai. O momento de nós nos dedicarmos à Tua palavra. Senhor, por isso, abre os nossos ouvidos, Pai. Nos dê o Teu entendimento, a Tua sabedoria para a compreensão da Tua palavra. Que não viemos apenas ser ouvintes, mas praticantes. Obrigada, Senhor. Gratidão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto, nós vamos para a lição 11, que é Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Irmãos, é o texto de referência em Atos 10. Esse texto é muito lindo, né? Fala sobre Cornélio, um homem gentil, mas ele tem um coração temente a Deus. Olha, aqui foi dito algumas coisas, mas a gente pode extrair mais coisas sobre a mensagem de Cornélio, né? Vamos lá? Vamos ler em Atos 10? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que coisa linda, gente, que agir lindo de Deus. E é na verdade, Cornélio, você já percebe assim uma pessoa, um gentil sendo usado por Deus. Aqui já começa, em Atos, os gentios já começam sendo usados por Deus. Então esse é um marco muito importante para a história, né, do Evangelho e uma ação do Espírito Santo. Então, e outra coisa para a gente ser analisado em Atos 10, está em Atos 22, que é uma coisa que a gente tem que citar muito, é sobre o testemunho de Cornélio, porque olha só como é que eles se apresentam para Pedro. E eles disseram, Atos 10, 22, tá? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem e justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, quando você observa como é que eles se referem a Cornélio, né? Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, porque ele dava bom testemunho. Então, isso daqui é uma lição que nós já devemos aprender, né? O testemunho, as nossas ações, né? Fora da igreja, não só da igreja, mas não só dentro da igreja que a gente tem que dar um bom testemunho, a gente tem que dar fora também. Então, e as pessoas precisam reconhecer. Tem até também na carta de Paulo, e também eu tenho um texto que eu gosto muito do Charles Spurgeon, que eles falam que nós temos que ser uma carta, né? Tem um texto lindo, eu esqueci, mas quando eu lembrar eu falo para vocês. Onde nós devemos ser uma carta, onde que as pessoas consigam enxergar Deus, né? Nós temos que ser uma carta viva. Então, irmãos, que nós sejamos uma carta viva, que sejamos ponto de referência, que nós sejamos referência para as outras pessoas, né? Então, aqui é nítido que Cornélio já se torna uma referência para o gentio. É lindo, né? Quando
você vira, né, você vai para a página, aqui fala da origem do Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, ele comandava um grupo de, uma média de 100 soldados, por isso que é centurião, de 100, né? Uma média de 100 soldados, porque o exército romano era muito grande, então precisaria ter para que houvesse uma comunicação mais efetiva. Então, um grupo menor para comandar esse pequeno grupo de exército, esse pequeno grupo de soldados. Tudo bem? Então, nós temos a visão de Cornélio, onde ele estava orando, porque ele orava continuamente. E outra lição, né? Que a nossa oração precisa ser contínua. Ela não tem que ser esporádica, mas sim contínua, todos os dias. Isso é uma lição para mim também, para que eu crie esse hábito, para que nós criamos esse hábito desta oração contínua, porque aí a gente consegue ver o agir de Deus. Então, Cornélio, quando ele estava orando, o anjo aparece para que ele fosse até Pedro, né? E que buscasse a Pedro para uma mensagem, para que ele falasse buscasse Pedro, para que Pedro, olha que interessante, para que Pedro viesse falar da mensagem do evangelho. Então, Cornélios, ele foi, o anjo o avisou para ir até lá. E Pedro, agora vamos falar um pouquinho de Pedro, da visão de Pedro. Pedro, ele era um judeu, né? Como eu vou explicar? Ele cumpria os mandamentos divinos. Então, ele era muito correto com os mandamentos, com as práticas judaicas. Então, para convencer Pedro, era só o Espírito de Deus mesmo, não tinha outra saída. Tanto é que nesta visão, nesta visão onde que Pedro ele estava em cima do telhado, e outra curiosidade, tá? Era comum as pessoas naquele tempo fazer oração no telhado, porque o telhado era um momento de tranquilidade. Como as casas eram muito grudadas, às vezes aí não tinha como eu vou dizer assim, uma liberdade, né, um momento de tranquilidade para fazer as orações. Então era comum as pessoas irem para cima do telhado, porque ele é plano, né? E buscar esse momento de oração, este momento de silêncio, esse momento, né, de dedicação, de oração a Deus. Então era comum as pessoas subirem ao telhado, e lá Pedro no telhado, de repente aparece o lençol, e aonde começam os animais imundos, animais impuros, né? E pela Torá e pelo livro de Levítico, os animais impuros eram proibidos para o consumo, e Deus pede para que Pedro coma os animais. Aí Pedro fala: jamais vou comer coisa impura. Aí vem a advertência divina: como você não vai comer algo que eu purifiquei? Olha que linda essa mensagem. Ali não está falando santifiquei, ele purificou. Olha a diferença, porque quando Deus santifica, né, é algo que já é algo santo, mas ali você percebe que houve uma limpeza. Então ele está falando de quem? Das pessoas que foram até ele. Então ele fica intrigado com aquela mensagem. O que está querendo dizer? Né? Eu não vou comer coisa impura, porque quando você vai no livro de Levítico, fala dos animais que são lícitos e ilícitos para o consumo judaico. Então Pedro, quando tem aquela visão, ele fica assim, né? Ele fica assim, perturbado. Vamos nos colocar assim. Então, essa perturbação deixa Pedro intrigado, né? Então, logo em seguida, quem chega, né? Os soldados.
lá para encontrar com Pedro e falar, né, que eles estavam passando lá para buscá-lo. Só que antes, né, dele ter este encontro, o próprio anjo a própria mensagem, né, o Espírito de Deus fala: não duvida, apenas vai, porque eles já estão purificados, eles já estão limpos. Então Pedro nem sabia o que ele ia falar, né? Mas uma coisa era certa. Ele, na verdade, não sabia o que ia falar, não sabia o que ia fazer. Mas uma coisa é certa, que a mensagem estava lá gravada no coração de Pedro. Então, ou seja, a semente, a terra já estava pronta para o plantio, porque Deus já havia purificado Cornélio e ali um grupo de pessoas, né? E você percebe que as práticas judaizantes, Cornélio já praticava, né? Eu não estou aqui falando se você, para você praticar, né, as práticas judaizantes, não é nada disso. Então você já percebe Cornélio com respeito aos judeus e suas práticas. Então por isso que ali a terra já estava fértil, a terra já estava boa para o plantio do evangelho. Então é esta mensagem. Por isso que Cornélio, por essa oração contínua, ele já tinha uma vida espiritual, já uma conexão com Deus muito grande. Então, é muito lindo. A prática contínua da oração, ela nos conecta com Deus. E essa prática, ela deixa a nossa vida espiritual mais ativa. Então, nossos ouvidos, eles se tornam mais sensíveis para ouvir. Os nossos olhos são abertos para visões. A nossa mente é aberta para o entendimento da palavra. Porque às vezes, o que é observado na igreja, há uma dificuldade muito grande no entendimento da palavra. Então, por isso que há muitos doentes na igreja, muitas pessoas saem da igreja pela essa falta de entendimento da palavra. E essa visão de Pedro, muitas pessoas confundem que porque, né, fala sobre alimentação. Não, ali ele não estava falando sobre alimentação. Ali ele estava falando sobre o que? Pessoas. Os gentios, para os judeus, era considerado impuro, né? Porque eles eram impuros nas suas práticas rituais, na sua cultura. Então, eles não iam à casa dos gentios. Então, não havia essa socialização, essa compreensão. Então eles se afastavam dos gentios. Então quando Deus ele coloca esta visão para Pedro, ele fala assim: como você, né? Como você critica? Deixa eu até ver o que né, fala, né, da purificação. Deixa eu até voltar aqui, porque essa parte é muito linda aqui. Aqui tá, em Atos 10, 12. E a segunda vez lhe disse a vós: não façais tu comum ao que Deus purificou. Então, os judeus não se misturavam com os gentios. Sim, era bem apartado, né? Então, quando Deus coloca, ele mostra para Pedro, abra o seu coração para compreender que as pessoas, que eu não faço acepções das pessoas. Deus não tem escolhidos. Deus tem aqueles que se propõem a fazer a vontade dele. Porque às vezes a gente se sente superiores a outros. E nós não somos. Nós somos apenas pessoas que têm um coração pronto para ouvir, pronto para obedecer. Então esse era um exemplo de Cornélio, um coração pronto para ouvir,
pronto para compreender a mensagem. Por isso que ele não faz acepção de pessoas. E ele coloca ali, irmãos, perdoe, é que essa mensagem ela é muito linda, né? Que ele fala, não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E estando Pedro duvidando, olha que interessante, Pedro estava duvidando daquela visão, no versículo 17, tá? E os homens enviados de Cornélio pararam na porta perguntando pela casa de Simão. E Deus também dá um aviso, o Espírito de Deus, né? Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando. Porque Pedro estava duvidando. Olha como o Espírito de Deus. Então só mostra que quando a gente começa a orar, a buscar a palavra, né? Quando a gente começa a ter uma vida contínua, né? De busca intensa, de oração, uma busca de, na verdade, não é nem intensa, mas é uma dedicação a Deus. A gente começa a ter, a gente começa a viver o sobrenatural. Então a gente começa a ter experiências com Deus. Então essa passagem ela é linda, maravilhosa. Então ali Cornélio se converte ao Evangelho, né? Então coisas maravilhosas começam a acontecer. Se vocês tiverem dúvidas sobre alimentação, de impurezas, de ritos, vamos lá no livro de Levítico 19, fala bastante sobre isso, tá? Que é onde Deus fala amar o próximo. Então ele explica bastante o que Jesus queria dizer sobre amar o próximo. E a conclusão, gente, Cornélio agiu imediatamente a receber a instrução do anjo, enviando mensageiros a Jope. Atos 10, do 7 ao 8. Sua fé e prontidão para obedecer abriram as portas para uma transformação espiritual que impactou não apenas a sua vida e da sua família, mas a trajetória da igreja. Que mensagem maravilhosa, irmãos. Que essa mensagem fique no coração de todos, que vocês sejam uma carta viva, né? Uma carta onde que as pessoas conseguem ler a Deus através de você, tá bom? Paz do Senhor, ficam com Deus, tenham uma ótima semana e semana que vem já é a última aula deste estudo maravilhoso. Obrigada, irmãos, em nome de Jesus, amém.